Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos falar capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o jugo leve. Aí vamos ver o que é jugo. Quando ele fala o jugo é leve. O jugo é uma cangalha, é um peso colocado em cima do animal de carga. A gente vê muito isso naqueles carros de boi do interior, hoje quase não existem mais, mas era aquela madeira colocada sobre o pescoço, chamada de jugo. Hoje chama-se cangalha. Então, Jesus fala justamente isso: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E todos nós temos o peso a carregar. Ninguém escapa das dificuldades que a vida nos traz. Todos nós temos, cada um, os nossos desafios. Temos esses pesos, né? Isso advindo do nosso passado, das contas que nós temos hoje a acertar. Vamos fazer uma comparação desse peso que carregamos. Uma criança, quando vai para a escola, leva aquela mochila pesada, cheia de cadernos, de livros, enfim. E conforme ele vai aprendendo, vai se educando, e quando ele se forma, ele já não tem esse peso a carregar nas costas. Aquele peso que estava nas costas dele, daqueles livros, daqueles cadernos, daqueles estudos, agora está na mente dele. Ele se livrou daquele peso. E quando essa mochila tem rodinhas, o fardo é mais leve. Então, uma grotesca comparação que eu faço, mas que tem sentido. Quanto mais você aprende, menos peso você carrega. Mais educado você fica. Mais comprometido com o ensinamento você se dedica. E aí vem a nossa transformação, que estamos aqui para isso, para essa transformação. Todos os sofrimentos, misérias, enfim, dores físicas, perdas de seres amados que nós enfrentamos nessa vida, Cristo nos veio trazer a fé no futuro e ensinar os homens: vinde a mim todos vós que estão cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. E sobre aquele, ao contrário, que não tem fé, que não acredita, a vida é mais dura, é mais pesada. Ele reclama. Ai, por que eu sofro? Por que isso acontece comigo? Ah, porque minha vida tudo dá errado. Ah, eu não confio mais em nada, eu não acredito mais em nada, que o mundo não presta, eu não sei porque. Então, essas reclamações é falta de fé em Deus, é falta de conhecimento, é falta dessa educação religiosa que, infelizmente, ainda há muito falha no nosso mundo. Nós nascemos e vamos viver como nós nascemos. Nós vamos nascer sem ter um conhecimento do que é a vida e sem ter o conhecimento do fato de aqui estarmos. Estamos aqui com o passar do tempo. A criança até os seus 7 anos, ele tem aquela influenciação espiritual, onde tem seus amiguinhos espirituais que conversam com eles. Mas depois dos 7 anos em diante, vem a juventude, começa-se a ver um mundo diferente, a aprender como é viver. Aí começa o questionamento. Por que eu estou aqui? Como eu vim parar aqui? Eu sei, materialmente, através do meu pai e minha mãe, isso eu sei. Mas por que eu?
vim parar aqui? Por que neste lugar? Por que neste corpo? Por que neste sexo? Por que nesse país? Nesse lugar? Por que nessa família? E fica esse questionamento dessa razão da vida, razão de estar aqui. E a gente começa a ver que aquilo que eu não sou, aquilo que os outros são e aquilo que eu quero ser. Então vemos no nosso redor outras pessoas com outras famílias e outras vidas diferentes e a gente pergunta por que eu não sou dessa família, por que eu não tenho essa vida, por que ele, por que eu. E aí vai trazendo, principalmente para a juventude, um caminho desconhecido, a ponto de se questionarem, muitos após o colegial, ao adentrar na faculdade, o que eu faço? O que eu vou me formar? Em que eu me formo? Eu não sei se eu faço essa área, ou exatas humanas. E isso acontece muito. Não tem um objetivo ainda formado. Porque todo o seu ser ainda está cheio de dúvidas do que ele é, o que ele veio fazer aqui, o que está acontecendo. Mas sabe de uma coisa? Estamos aqui em busca da felicidade. É isso que nos move. É isso que move os jovens. Em busca da alegria, da felicidade. E aí a gente aprende com o tempo que a felicidade, como diz, não existe. Existem momentos felizes. E muitas dificuldades. Aí vem o vazio que os jovens trazem, que as pessoas trazem, por falta de conhecimento religioso, vivendo a vida até sem um sentido real. E vem aquele questionamento, quando lhe falam de Deus, Deus? Que Deus é esse que eu vejo nessa terra? Guerra, misérias, sofrimentos, maldades, injustiça, fome. E o que é Deus? E foi nesse sentido, nesse vazio existencial, que eu, aos 19 anos, me senti sem sentido de viver. Não com vontade de me matar, não, isso não. Mas procurando o sentido. E veio um vazio existencial tão grande em mim. E veio a tristeza me pegando. E aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar sem saber por quê. Eu estava vivendo a minha infelicidade. Sem objetivo. Com problemas na família, mas quem não os tem? E assim um dia, eu pegava o ônibus, morava a 5 quilômetros da escola, terceiro colegial. Naquela época, hoje eu não sei como é que é. Aí eu saí de casa e fui direto para o ponto de ônibus e no metade da andança eu falei, não, eu não vou de ônibus, eu vou a pé. Eu vou caminhar. E assim eu fui caminhando não pela avenida do ônibus, fui pelas ruas laterais. 7 horas da noite, quarta-feira. E fui andando com aquela tristeza, aquele nó na garganta. E eu não sabia por quê. E passei em frente à igreja católica. Era a minha religião. E passando ali em frente, as luzes estavam acesas.
As portas estavam abertas. Eu adentrei. Tinha meia dúzia de gato pingado. E eu me coloquei ali no meio, sem ninguém ao meu lado. E ali veio o nó na garganta. E quando eu me ajoelhei para rezar, veio uma crise de choro. E eu não conseguia parar de chorar. Chorava convulsivamente, quieto, calado, sem alarde. Mas o choro corria. Eu já tinha toda a minha camisa molhada do choro, as mangas, e puxava, e o choro não estancava, não parava. E a igreja foi começando a lotar. Chegando pessoas, a igreja lotando. Antes de começar a missa, metade da igreja estava lotada. Pessoas do meu lado, na frente, atrás, e eu chorando convulsivamente. E até chamava a atenção de todos. Passavam, me olhavam, choro, e eu não conseguia parar. E começa a missa. Aí chega um determinado momento da missa. O padre fala: irmãos, agora abracem-se uns aos outros. Para que ele fez isso? Aí quando me abraçou da direita, quando me abraçou da esquerda, aí é que eu desabava. Os que estavam na minha frente viravam para trás e vinham me cumprimentar. Os de trás davam um tapinha nas minhas costas e eu me acabando em choro. Hoje é para rir. Mas ali o choro não parava. Mas foi se acalmando, se acalmando. Aí o padre começou a falar: irmãos, a missa desta noite é para os mortos de sétimo dia, e deu o nome dos mortos, dos 7, de um mês, e deu o nome. Missa para aqueles que faleceram há um ano, e deram os nomes. E eu chorando, e a igreja toda me olhando. Enfim, parou o choro. Estancou. Respirava aliviado, leve. E vamos sair da igreja. E quando eu saí da igreja, estava aquele corredor de pessoas me cumprimentando, me dando condolências, me dando sentimentos. Eles pensavam que eu estava chorando por algum morto. O morto era eu. Eu estava chorando por mim mesmo. E ali eu saí daquela igreja leve, suave. E comecei a rir da situação. Mas aí eu me senti livre, solto. E pouco tempo depois, veio em minhas mãos o Livro dos Espíritos, que eu li feito um doido. Quando terminei de ler o Livro dos Espíritos, comecei a lê-lo novamente. 1.100 perguntas a mais. E eu me questionava por mais 1.100 perguntas. Cada pergunta que eu via a resposta, eu fazia 2, 3 em seguida. Mas aquilo me preencheu o vazio existencial e foi me dando certeza das coisas, da vida. Porque o que eu tinha em mãos, ou até o que nós temos em mãos hoje, ou melhor, esquece isso. Aí veio o livro, li o Livro dos Espíritos, reli o Livro dos Espíritos. Aí vem Jesus e diz: segue-me. Aí, seguindo, eu aceito a vida com mais calma. Eu aceito a vida apaziguando o meu ego. E descobrindo uma coisa interessante. Que sou corpo e alma.
Dois seres que sou eu mesmo, que se completam. Um ser carnal, que busca as alegrias da carne, os desejos mundanos, as alegrias do mundo, e um outro ser, a minha alma, buscando na vida, com todas as experiências, o aprendizado, a evolução. E eu me descobri que sou dois em um só, que brigam e se lutam até hoje internamente. Tudo eu posso fazer, mas muita coisa não me convém fazer. E isso vem a fé que desperta a gente. Tem que vir essa fé da minha vontade, de acreditar, de confiar no amanhã como no hoje. E para isso, se tornar mais suave esse fardo, é viver o amor e a caridade. Isso é Jesus. Isso é Cristo. E amadurecendo, descobrindo um novo mundo, eu ainda insatisfeito, eu quero mais. Eu quero saber mais. Eu quero mais explicações. Não apenas seguir o Cristo Consolador, mas ter a certeza do amanhã. Porque as religiões não me trazem respostas. As religiões são complexas, complicadas, cheias de normas, de regras, de dogmas. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Seu comportamento tem que ser esse, você não pode fazer isso. Aquele que não frequenta a tua igreja não é teu irmão, é um ímpio. E veio todas essas loucuras de religiosidade. Religiões sem explicações. Religiões até por conveniência. Então esse era o mundo de dificuldades psicológicas que a gente acaba adquirindo. Eu quero a verdade. Eu tenho curiosidade para saber mais, de aprender mais. Eu quero mais explicações. E aí vem o Cristo Consolador. Porque eu escutava falar de Jesus Cristo. É que ele nasceu e morreu por nós crucificado. Era isso que eu via. Aos 10, 12 anos de idade assisti Paixão de Cristo, um filme, que eu chorei. Mas não entendi muita coisa ali. Inexplicável. Por que mataram aquele homem? Ainda não tinha nessa idade o discernimento. Apenas me comovi com o sofrimento daquele artista no filme e tudo mais. E para mim era só isso. Mas eu quero mais, eu quero a certeza do amanhã. E Cristo maravilhosamente profetiza a vinda do Consolador. E essa vinda se cumpre. E veio há quase 200 anos. O Cristo Consolador. A doutrina espírita. Agora, imaginemos, em séculos passados, quando não se tinha esse esclarecimento, quando o povo era subjugado pela vontade dos poderosos, que pegaram todo o ensinamento do Cristo e transformaram a seu bel prazer, sem ensinar, sem esclarecer. Apenas o povo totalmente ignorante, sem direito à leitura, sem direito à alfabetização.
mais o mundo vai se desenvolvendo, vai crescendo. E a gente vai amadurecendo e começando a pensar diferente daquilo que era, daquilo que existe. E a doutrina espírita? Não me dá mais certeza, todos nós. Porque não é um homem que fala. Não é um homem que chega para mim e diz: Deus mandou dizer uma coisa para você. Deus mandou te falar. Deus... Para. Se Deus falou para você, Ele vai falar para mim. Não precisa que você me fale. Se você é filho de Deus, eu também sou filho. E pai, quando vai dar um conselho para o filho, ele dá o conselho para o filho. Ele não dá para o outro dá conselho. O pai vai direto no filho que precisa de conselho, de orientação. Então, não venha dizer o que você quer. Deixe que Deus fale comigo. Porque as pessoas estão aí, se dizendo missionários, apóstolos, bispos, pastores, estão se dizendo homens de Deus, mas sem dar esclarecimento da verdade, combatendo a doutrina espírita. Acreditem. Sabem da verdade, sabem, muitos sabem, mas não é conveniente. E assim vamos seguindo, esperando cada um tem o seu momento de despertar e procurar a verdade. E aqui estamos de portas abertas, todas as casas espíritas, acolhendo a todos esses desinformados, dando a certeza do ontem, do hoje, do amanhã. Então o que nos fala não são pastores, não são esses homens, o que nos fala conosco são os espíritos, que espalham-se por todo o planeta e vão, sim, decepcionar a muitos que se consideram mais importantes do que Deus. E vem a doutrina espírita por quê? Porque os ensinos do Cristo foram esquecidos, deturpados, viraram negócios, negociatas, corrompidos. E a doutrina é diferente. Nos ensina a verdade, abre a nossa mente, dá-nos entender porque sofremos uma causa justa e objetiva a todas as dores de cada um. E vai mais além. Olha que interessante. E vai mais além do que só explicar porque sofremos. E que somente na Terra é que obteremos nossa cura. O ser desencarna, vai para o plano espiritual, e na hora, ele virou anjo, ele vai para o céu, vai para os braços de Deus, para os braços de Cristo, vai viver no paraíso. Não vai não. Porque o perispírito está marcado de toda a bondade que fez e todos os erros que cometeram. Um roubo, um engano, uma traição, uma corrupção, uma enganação, um inimigo, uma rivalidade. Coisas pequenininhas, mas está marcado no perispírito. E chegando no plano espiritual, não vai curar. Terá que voltar. E no plano espiritual, ele vai ter o quê? Conhecimento, entendimento, esclarecimento da verdade. A chegar ao ponto de dizer, deixe-me retornar à Terra.
E pela misericórdia de Deus aqui estamos. Voltamos. Porque só aqui é que tem a energia própria para a cura dos nossos males. A energia do planeta. Tudo aquilo que pensamos de maldade vão criando miasmas, sombras. E o planeta fica com a energia carregada. Sombras. E somente aqui é que nós vamos nos curar. Como o veneno de cobra. O veneno de cobra mata. O veneno de cobra cura. E aqui nós erramos e voltamos para acertar as contas. Com a energia daqui, com nossa boa vontade. E entender que nossa vida é uma prova pré-escolhida. E escolhemos as provas porque sabemos dos nossos erros, não conscientemente, mas lá no plano espiritual. Sabemos dos nossos erros, o que vamos passar na nossa vida, desenvolvermos as nossas virtudes, nossa inteligência, nossa sabedoria, iluminar o nosso caminho para Deus. E vou contar uma história dessas energias condensadas, pesadas, carregadas. Trabalhei numa empresa multinacional. E nessa empresa, um certo dia, tinha um senhor muito bonzinho, trabalhador, dedicado, amigo de todos. E todos gostavam dele. E os chefes gostavam dele, encarregados, supervisores, todo mundo gostava. Uma pessoa muito bacana. Sempre dava bons conselhos. Olha, não faz isso, você está na empresa, está errado. Não, tem que fazer desse jeito. Era uma pessoa, deve ser até hoje. E num belo dia, ou não tão belo assim, o empilhador, dando ré na empilhadeira, bateu no estrado, que hoje se chama pallet. Nome bonito, né? A gente chamava muito de estrado. Depois vai ser a palavra pallet. O empilhador bateu no pallet e o pallet prensou a perna dele. Foi lá socorrido, levado para o hospital. Fizeram de tudo e salvaram a perna dele. Fizeram toda a parte da medicina, da recomposição de ossos, das ligações dos nervos. 9 meses afastado da empresa para se recuperar. 9 meses depois ele voltou a trabalhar num sábado. E ele voltou. A perna, os 3 dedos mais curta e defeituosa. E quando ele chegou na empresa, que viu o empilhador, eu estava do lado e ele xingou. Mas xingou. Os palavrões que vocês imaginarem, ele disse, e muito mais. E o pior, ele começou a praguejar. Um ódio tão grande saía do seu coração. E ele falava, ele vá para o mármore. Que Sanatais tome conta da vida dele. Que o demo faça parte da vida dele. E coisas horríveis, pragas terríveis. E eu falava, cara, não faz isso. Para de falar isso. Eu conhecia a doutrina espírita, mas não tão profundamente. Eu era mais frequentador do que participativo. E eu, cara, não fala isso. Não, porque eu quero que essa desgraça, e era coisa terrível. Para, não fala, não faz isso. E passava, ele ia para cá, para lá, e depois encontrava, olha, aquela coisa, e falava, voltava a falar tudo.
e passou o dia inteiro amaldiçoando. E o empilhador se sentia culpado, se achou negligente, que ele não prestou muita atenção quando ele deu ré. E acabou também a alegria desse empilhador. Ele vivia mais quieto, amuado. E naquele dia, ele estava evitando, você percebia, de levantar a cabeça. Olhava para o chão. Num mutismo. Todo desconfortável com a situação. E nessa empresa nós mesmos fazíamos os pallets. Madeira, prego, martelo, estava tudo lá. Nós mesmos fazíamos. Tinha muita necessidade de pallets e essa era uma das funções. E esse rapaz que foi acidentado foi fazer os pallets. Quando de longe eu escutei o grito. Ele martelou o próprio dedo. Ele esmagalhou o dedo dele. E eu fui socorrê-lo, botamos na ambulância, fui até o hospital. E aí veio muitas conjecturas da minha parte, principalmente depois que eu fui aprendendo mais sobre a doutrina. Conjecturas, não digo que seja verdade. Toda aquela energia negativa que ele criou, caiu para cima dele. Ele se acidentou no pallet na perna e ele se auto-acidentou trabalhando no pallet. Coincidência? Ele foi acidentado e ali ele se acidentou sozinho. E levando ele naquela ambulância, o que mais se viu, o que eu mais notei, o que eu mais reparei, ali também, chocado pelaquela situação, é que ele estava com ódio dele mesmo. Ele estava com raiva dele mesmo. Ele não se perdoava por ter se machucado. Parecia que toda a energia que ele tinha jogado para o próximo vinha para todo ele. A dor do dedo, a perda do dedo não lhe incomodava. O que lhe incomodava foi que no dia que ele voltou a trabalhar, ele se acidentou. Mais 2 meses para a recuperação. E aí veio as minhas conjecturas. No plano espiritual, estaria programado para ele morrer? Nesse acidente? Por ele ser bonzinho, muito bacana, muito gente fina, vamos poupar-lhe a vida, poupar a viuvez, poupar um filho sem pai. Pela sua bondade, vamos tirar-lhe a perna? Não, mas vamos preservar-lhe a perna. Mas então, vamos, pela sua bondade, deixar que permaneça com a perna, mas com um pequeno defeito. Isso são conjecturas que eu fiz a mim mesmo. Poderia ter sido pior, talvez fosse amenizado. E as conjecturas que ele mesmo se acidentou. Tudo veio para cima dele. E no retorno ao trabalho, 2 meses depois, todos os funcionários foram avisados. Cuidem dele. Não deixe ele subir em escadas. Não deixe ele pegar peso. Olhem o que ele está fazendo. Cuidem dele. Então toda a equipe passou a cuidar de tudo que ele fazia para que ele não se acidentasse. Ele passou a ser acolhido. E vem todas essas conjecturas que a vida nos traz. Olha a energia que se cria. Você cria energia para o outro e ela volta para você mesmo. Você deseja o mal e o mal cai em você mesmo.
Aí eu peguei um troco errado. Problema de quem me deu o troco errado, não tô nem aí. Quando chegou em casa tinha perdido o cordão de ouro. Isso eu vi acontecer. Então, muitas coisas que você cria, você está impactando o seu perispírito e você vai ter que voltar para reparar. E quando, no primeiro acidente, aliás, no segundo acidente, quando eu estava levando ele para o hospital, com o dedo machucado, eu fico pensando, não era ele que chorava, não era ele que estava com raiva dele, era a alma dele, vindo do fundo da alma, tudo aquilo que ele estava falando. E num velório, a gente vê também choros. Tem gente que chora para mostrar que está chorando, sem sentimento algum. Tem gente que chora por remorso. Tem gente que chora pela perca, pela pessoa. Tem gente que chora pelo arrimo, que não vai ter mais. E tem poucos que choram pela alma, a dor que vem de dentro. Eu vou fazer um parênteses aqui, lembrando do fato. Jesus nasceu, foi amparado pelos seus pais. O primeiro a pegar Jesus no colo foi José. O natural da vida é que a gente nasce, os pais partem primeiro ao plano espiritual e nós vamos depois. Correto? Esse é o natural. Muitas vezes não acontece isso, mas o natural é que os pais partam primeiro e a gente vai depois. Aí eu lembro do 4º mandamento, honrar pai e mãe. Eu chegando aqui nesse plano espiritual, fui recebido pelo meu pai e pela minha mãe. No meu desencarne, no plano espiritual, eu ser recebido pelo meu pai e pela minha mãe. Que alegria minha! Estarei num porto seguro, terei um amparo, como eu tive aqui quando eu nasci. E os que morrem, que partem, e chega lá, não tem o pai e a mãe para recebê-los. Ou o pai e a mãe não podem recebê-los. Ou eles não têm a energia do merecimento de serem recebidos pelo pai e pela mãe. Eu fiz esse parênteses que me veio de repente. E seguindo. Como diz aqui, os ensinos do Cristo foram deturpados, foram perdidos. E a cura para os nossos males, como eu disse, que aqui mesmo na Terra, lá é só um experimento, uma experiência, um conhecimento, começa por lá. E aqui vem uma história, uma poesia, do homem que era muito muquirana, não ajudava ninguém. Desencarnou, foi para o plano espiritual, e lá no plano espiritual, ele encontra-se cego. E diz assim: tanto que eu quis obter bem materiais em minha vida, que cheguei a cegar os olhos às necessidades de gente sofrida. Fechei a porta a tantos pedintes, escondi a carteira para a esmola, neguei agasalho a quem tinha frio, e o resto do pão eu jogava fora. Essas eram as minhas atitudes. Parentes e amigos também não ajudavam. Cada um que cuide de si, negava ajuda
a todos que me procuravam. Agora, nesse plano espiritual, nada vejo. Para aprender o que é necessidade, de orgulhoso tornei-me humilde. Hoje sou eu quem vive de caridade. Amparado por mãos amigas que me direcionam na caridade, eu que nunca ajudei, tenho anjos como minha bengala. Ser cego não é castigo. Hoje eu tenho uma nova visão. Amparar aqueles que procuram. Amparar aqueles que precisam. Será a minha futura missão. Paulo de Tarso ficou 3 dias cegos. E eu não sei quanto tempo vai durar isto. Mas quando voltar a enxergar, se merecer, verei Jesus Cristo. E aí começa o tratamento. E vai ter que voltar. E reaprender tudo que fez. E seguindo em frente, o Consolador prometido é o Espírito de verdade. E Jesus fala, quanto a vós conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. E vai ficar conosco até o fim dos tempos. Cristo, na época, não disse tudo. Ele vem relembrar, então o Espírito de verdade, o Consolador, vem relembrar justamente os ensinos de Cristo, as parábolas que muitas vezes não foram entendidas, não se tinha entendimento. E hoje vem esse esclarecimento dessas palavras. E tudo que muitas vezes Jesus Cristo foi dito, foi esquecido, ou mal compreendido, ou intencionalmente mal compreendido. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos aos cegos. O Espiritismo não nos fala em figuras, nem em alegorias. Não nos fala em milagres. Escuto falar em milagres. Milagres que nunca aconteceram comigo. Ou que aconteceram, posso dizer, mas não aqueles milagres bíblicos que contam. Que hoje a gente entende como ciência, a doutrina espírita explica. E levanta esse véu sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Explicações de nossas vidas, explicações de nosso ser, de aqui estar, de viver, compreender a dor, quantas dores sentimos, o que passamos na nossa mente, numa perca, numa doença que chega de repente. Tudo tem explicação. Na doutrina espírita, o que precisamos entender é que precisamos aprender a sofrer. Sofrer com dignidade, com fé, acreditando. Chegaram para um padre, Padre Léo. Padre Léo pegou câncer pulmonar. Foi um padre muito querido da Igreja Católica. E ele morreu desse câncer pulmonar e o pessoal falava para ele, padre, por que não pede a Deus que lhe faça um milagre, que lhe mostre um remédio? E ele disse, Deus me falou muitas vezes para mim parar de fumar. E eu não obedeci. Então eu não tenho direito de pedir para ele me curar, porque eu fui desobediente. Então fica a lição. É isso aí, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos.
Muito bem.